Santo Antônio de Pádua é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Embora nascido em Portugal no final do século XII, foi na Itália que viveu os últimos anos de sua vida e onde realizou alguns dos milagres mais impressionantes da cristandade. Ele foi agraciado com o dom de milagres de forma tão extraordinária que a Igreja o chama de o Santo dos Milagres ou Taumaturgo do mundo inteiro. Apenas um outro aspecto da vida de Santo Antônio se equipara a esse dom de realizar milagres: a sua capacidade fantástica de pregador, não apenas memorizando as Sagradas Escrituras, mas extraindo delas lições práticas para o dia a dia. Quanto aos milagres feitos por intercessão de Santo Antônio, muitos foram registrados ainda quando ele era vivo, mas ainda hoje, 8 séculos depois, eles continuam abundantes. Para este vídeo, selecionamos 13 dos milagres mais incríveis, sendo que o último aconteceu aqui no Brasil. Prepare-se, pois vamos começar. Durante sua missão em Rímini, cidade dominada por hereges cátaros, Santo Antônio tentou por dias pregar, mas foi ignorado por todos. Rejeitado, ele se dirigiu ao mar e convocou os peixes, chamando-os como se fossem homens. Assim que ouviram a pregação do santo, os peixes subiram à superfície em grande quantidade. Em tom de admoestação e louvor, Santo Antônio exclamou: Ó peixes do mar e dos rios, criaturas de Deus, eu vos louvo porque com simplicidade vindes ouvir a palavra de Deus que os homens rejeitam. Vós viveis no sal e na água, mas sabeis reconhecer o vosso Criador. Fostes preservados no dilúvio com Noé. Alimentastes Jonas quando foi lançado ao mar. Prestastes testemunho à inocência de Tobias ao engolir o peixe que salvou seu pai da cegueira. Vós não recebestes a graça da razão, e ainda assim reconheceis e honrais o Criador. Envergonhem-se os homens hereges, ingratos, que rejeitam o dom de Deus e fecham os ouvidos à verdade. Quando terminou o sermão, os peixes inclinaram-se em reverência e voltaram a mergulhar nas águas em ordem, como se despedindo. Esse milagre teve um impacto devastador sobre os hereges. Muitas pessoas que testemunharam a cena caíram de joelhos em lágrimas, reconhecendo a santidade do pregador e a verdade da fé que ele proclamava. Muitos dos que o haviam rejeitado se converteram ali mesmo. Até mesmo líderes hereges renderam-se diante de tamanha demonstração do poder de Deus. O milagre se espalhou por toda a região e ajudou a consolidar a fama de Santo Antônio como pregador irresistível, taumaturgo e instrumento de Deus. Em uma cidade italiana, um herege rico chamado Bononílio desafiou Santo Antônio publicamente. Duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia e propôs um teste. Deixaria sua mula sem comer por 3 dias. Se o animal preferisse ajoelhar-se diante da hóstia em vez de comer, ele acreditaria. O santo frade aceitou, mas com reverência respondeu: O Filho de Deus a quem sirvo pode submeter a criatura racional e a irracional à sua vontade. Veremos se ele deseja glorificar o sacramento. No dia marcado, diante de uma multidão, Bononílio trouxe aveia fresca. Santo Antônio, por sua vez, apresentou a custódia com a Eucaristia. A mula, ao se aproximar da hóstia, ignorou o alimento e se ajoelhou com reverência. A multidão ficou em silêncio, estupefata. Muitos caíram de joelhos em lágrimas. Bononílio ficou pálido e abalado. Diante de todos, ele se prostrou e exclamou: Agora eu creio, verdadeiramente, o teu Deus está presente neste pão. Converteu-se sinceramente e tornou-se defensor da fé católica. O milagre foi registrado nas biografias medievais de Santo Antônio, como a legenda assídua e os escritos dos frades franciscanos. Ele foi confirmado por muitos fiéis e se espalhou rapidamente por toda a Europa como sinal da autoridade do santo e da verdade da doutrina eucarística. O milagre do coração ausente é um dos episódios mais impactantes da vida de Santo Antônio de Pádua. Ele ilustra com impressionante clareza o ensinamento do próprio Cristo. Onde estiver o teu tesouro,
aí estará também o teu coração. Santo Antônio, com um discernimento sobrenatural, revelou essa verdade de forma literal e milagrosa. Um homem rico e usurário, isto é, alguém que emprestava dinheiro a juros altíssimos, explorando os pobres, morreu inesperadamente em sua cidade. Apesar dos avisos e pregações dos frades, ele nunca se arrependeu sinceramente de seu apego desordenado ao dinheiro. Como era comum, seu corpo foi preparado para o enterro cristão. Porém, Santo Antônio, ao saber da morte, pronunciou algo chocante diante do povo. Este homem está morto, sim, mas não tem coração no peito. Seu coração não está com ele, e sim onde estava seu tesouro, no meio do ouro, da prata e das moedas que ele adorava. Diante da comoção, alguns presentes, inclusive autoridades eclesiásticas, quiseram verificar se era uma metáfora ou uma revelação literal. Com autorização, abriram o tórax do cadáver e, para espanto de todos, não encontraram o coração. Então, eles foram até o cofre onde o homem escondia seu dinheiro e ali, dentro de uma arca entre as moedas, estava um coração humano. O fato se espalhou rapidamente entre os fiéis e as autoridades da igreja local. Este milagre é uma representação literal e pedagógica da verdade do Evangelho. Desmascara a hipocrisia religiosa. O homem parecia piedoso, mas adorava o dinheiro. Mostra a gravidade do apego aos bens. O coração humano é feito para Deus, mas pode se prender a falsos deuses como o ouro e o poder. Alerta os cristãos. O que amamos profundamente molda e define nosso interior. Santo Antônio não apenas condenava o pecado, ele iluminava a consciência das pessoas com exemplos visíveis, vivos, que tocavam tanto a inteligência quanto a alma. O milagre foi registrado em biografias antigas de Santo Antônio e transmitido como um exemplo do seu dom de discernimento sobrenatural. Esse milagre ocorreu em Pádua, cidade onde o santo viveu seus últimos anos e onde já era amplamente conhecido por seus milagres. O filho de uma mulher humilde, mas muito devota de Santo Antônio, caiu em um recipiente cheio de água, ou, segundo outras versões, num poço, e se afogou. A criança foi encontrada sem vida, com os lábios roxos e o corpo inerte. Aflita, a mãe caiu de joelhos diante da imagem de Santo Antônio e fez uma promessa com fé. Se meu filho viver, darei aos pobres o peso dele em pão. Enquanto rezava, o menino começou a se mover, recobrou os sentidos e voltou à vida sem sequelas. A mulher, emocionada, cumpriu sua promessa, pesando o filho e doando o equivalente em pão aos necessitados. Esse milagre foi registrado oficialmente durante o processo de canonização e deu origem à tradição do Pão de Santo Antônio, ainda praticada hoje em todo o mundo católico. Este milagre é realmente impressionante e contém um profundo ensinamento sobre o arrependimento, o respeito aos pais e a misericórdia divina. Um jovem impulsivo, chamado Leonardo, cometeu um grave pecado. Ofendeu sua própria mãe e, num ato de cólera, deu-lhe um forte chute. Imediatamente após o ato, tomado por um profundo remorso, reconheceu a gravidade de seu pecado. Movido pelo horror do que havia feito e desejando fazer uma penitência radical, o jovem pegou um machado e decepou o próprio pé. Sangrando e desesperado, foi levado à presença de Santo Antônio. O santo frade, ao ver aquele jovem mutilado, chorando de dor e arrependimento, não o condenou nem o elogiou, mas reconheceu a sinceridade de sua contrição. Com profunda compaixão e movido pelo Espírito Santo, disse: O Senhor, que viu teu arrependimento, perdoa tua culpa e não quer que tua penitência te condene à inutilidade. Então, pegou o pé decepado, juntou-o ao membro amputado e fez o sinal da cruz. Rezou em silêncio. Diante de todos os presentes, o pé se reimplantou milagrosamente ao corpo, sem deixar cicatriz alguma. O jovem levantou-se completamente curado, andou, saltou e louvou a Deus entre lágrimas. E se você também deseja louvar a Deus como esse jovem,
Nada melhor do que conhecer as homilias originais de Santo Antônio, que foram reunidas neste magnífico livro. Seus textos são de uma beleza poética, revestidos da espiritualidade medieval e fundamentados sempre na Bíblia. Aprofunde-se na palavra de Deus na companhia de Santo Antônio, adquirindo hoje o seu exemplar com 36% de desconto. 2 irmãos, que antes se amavam, romperam relações por causa de uma herança. O ódio cresceu tanto que juraram nunca mais se falar. Nem amigos nem o pároco conseguiram reconciliá-los. A cidade se entristecia com a discórdia pública. Santo Antônio, ao saber do caso, não fez discursos. Apenas entrou no local onde estavam, levou consigo o crucifixo e o ergueu em silêncio entre os dois. Depois disse: Irmãos, a cruz é onde Jesus nos reconciliou com o Pai, mesmo sem termos merecido. Como podem vocês, que foram reconciliados com Deus, recusar-se a reconciliar-se entre si? Então ajoelhou-se e começou a rezar, com os olhos voltados para o céu e lágrimas escorrendo do rosto. A atmosfera mudou, uma paz profunda invadiu o ambiente. Subitamente os irmãos começaram a chorar. Um deles olhou para o outro e murmurou: Me perdoa, meu irmão. O outro correu ao seu encontro. Abraçaram-se em lágrimas, como o pai e o filho pródigo da parábola. Toda a cidade celebrou essa reconciliação. Foi considerado um milagre da paz, mais difícil do que curar corpos, curar corações feridos pelo orgulho, pela mágoa, pelo egoísmo. Mas nada parece impossível àquele que teve o doce menino Deus nos braços. Em uma das cidades italianas, onde Santo Antônio pregava, uma mãe desesperada procurou o santo. Seu filho pequeno havia desaparecido. Já buscara por toda parte, sem sucesso. Com lágrimas, lançou-se aos pés de Antônio, implorando: Frei Antônio, meu filho desapareceu. Não sei se está vivo ou morto. Imploro por tudo que é sagrado, peça a Deus que eu o encontre. Não posso viver sem ele. O santo a ouviu com ternura, orou em silêncio e respondeu: Vai em paz, mulher. Antes mesmo que acendas a lâmpada esta noite, teu filho voltará para casa. Essa frase aparentemente simples trazia consigo um dom sobrenatural de profecia, pois o santo não fez apenas uma promessa genérica, mas deu um tempo exato, antes de acender a lâmpada. Na tradição da época, era costume acender as lamparinas de azeite ao final da tarde, marcando o início do recolhimento e das orações noturnas. A mãe voltou para casa, dividida entre esperança e medo. Ao pegar o azeite para acender a lamparina, ouviu batidas na porta. Era o filho em perfeita saúde. Contou que havia se perdido seguindo peregrinos, mas um desconhecido o ajudara a voltar. A mãe, tomada de gratidão, cumpriu uma promessa de caridade e passou a divulgar o milagre, recomendando a todos que recorressem a Santo Antônio nas angústias familiares. Este milagre foi incluído nos relatos populares dos primeiros séculos após a morte do santo e é um dos mais lembrados nos devocionários antigos. Ele reforça a devoção a Santo Antônio como intercessor dos desesperados, consolador das mães aflitas e defensor das crianças. Até hoje, muitas mães acendem uma vela ou uma lamparina aos pés de sua imagem, pedindo paz, conversão e proteção para seus filhos. Vamos agora ao emocionante milagre do menino que caiu da janela, uma das passagens mais comoventes relacionadas ao santo, que revela seu poder de intercessão junto a Deus, especialmente em situações humanamente irreversíveis. Uma mãe devota, que tinha profunda confiança em Santo Antônio, morava em uma casa com janelas amplas e sacadas abertas. Certo dia, enquanto fazia seus afazeres domésticos, a mãe deixou seu filhinho brincando próximo à janela. Num descuido de segundos, a criança se aproximou demais da borda, desequilibrou-se e caiu do alto da janela até o chão de pedra, de vários metros de altura. A cena foi terrível. O barulho da queda atraiu os vizinhos, que correram assustados. Ao chegarem, encontraram o menino estendido, sem sinais de vida. A mãe, ao ver o filho, gritou de dor e caiu de joelhos. Mas sua reação não foi apenas desespero. Ela correu até uma imagem de Santo Antônio que tinha em casa e colocou o corpo da criança aos pés da imagem.
Em lágrimas, com o filho nos braços, ela rezava em voz alta: Santo Antônio, tu que devolveste filhos às mães, tu que amas os pequenos, devolve-me meu filho, eu o consagro a ti. Não deixes que o fruto do meu ventre conheça a morte. Por tua intercessão, dá-lhe de novo a vida. Era uma súplica feita com a fé de uma mãe e a confiança de quem conhece o céu. Enquanto todos choravam, esperando que ela aceitasse a morte e providenciasse o sepultamento, algo milagroso aconteceu. A criança começou a se mover. Primeiro os dedos, depois os olhos se abriram. O menino respirou fundo, olhou para a mãe e a chamou pelo nome. Estava vivo, curado e sem fraturas, como se nunca tivesse caído. Todos ao redor caíram de joelhos, em silêncio, lágrimas nos olhos. O milagre era evidente e foi considerado uma ressurreição autêntica, atribuída à intercessão do santo franciscano. Este é provavelmente o milagre mais famoso da vida de Santo Antônio e que vemos representado em quase toda a sua iconografia. Já no fim da vida, o santo passou um tempo na casa de um conde chamado Tiso. Percebendo que Frei Antônio estava recolhido no quarto, em oração, o conde espreita por uma fresta na porta a atitude dele. Para seu espanto, ele vê a Virgem Maria diante de Santo Antônio, entregando-lhe o menino Jesus nos braços. O menino, tendo os bracinhos enlaçados ao redor do pescoço do frade, conversava com ele amigavelmente, arrebatando-o em doce contemplação. Passado algum tempo, o santo percebe que estava sendo observado e flagra o conde atrás da porta, fazendo-lhe jurar que só contaria o fato após a sua morte. Este milagre revela a profunda intimidade de Santo Antônio com Deus e com a Virgem Maria. Ao receber o menino Jesus nos braços, ele nos recorda que a verdadeira santidade nasce da oração silenciosa e do amor puro a Jesus. Um rapaz foi assassinado perto da casa de Martinho de Bulhões, pai de Santo Antônio. Os criminosos levaram o corpo para o quintal de Martinho e ali o enterraram, sem que o proprietário do terreno soubesse. Mais tarde, foi descoberto pela justiça o corpo na casa do infeliz fidalgo, e este foi acusado pelo crime. Diante dos gravíssimos indícios de sua culpa, permaneceu 15 meses preso e finalmente estava sendo julgado e receberia com certeza a pena capital. Frei Antônio foi misteriosamente avisado do perigo que ameaçava seu pai. Então ele pediu ao guardião do convento que o deixasse ausentar-se de Pádua por pouco tempo. Assim que foi autorizado, viu-se transportado num instante a Lisboa, indo direto ao tribunal, e depois de beijar a mão de seu pai em sinal de respeito, tomou a sua defesa. Os juízes ficaram impressionados com o aparecimento daquele inesperado advogado e com a segurança com que ele falava, mas não se convenceram da inocência do réu. Tantas eram as provas que tinham de sua culpa. Faltando testemunhas de defesa, o santo apelou para o depoimento da vítima. Os assistentes, surpresos com a estranha proposta, começaram a rir. Mas Frei Antônio insistiu e os juízes, levados pela curiosidade, consentiram que ele chamasse o morto como testemunha da defesa. Chegados à sepultura do falecido, Santo Antônio ordenou que a abrissem e chamou o frio corpo em voz alta, ordenando-lhe, em nome de Deus, que dissesse aos juízes a verdade sobre a maldade que cometeram contra ele. Imediatamente o morto levantou-se, como se estivesse vivo, e respondeu com voz sonora que Martinho de Bulhões era inocente e não estava manchado pelo seu sangue. Em seguida, deitou-se na sepultura. Santo Antônio, depois de se despedir do pai, desapareceu. Ficaram os juízes e a assistência assombrados com o milagre que acabavam de presenciar. O nobre Martinho de Bulhões, graças ao seu santo filho, teve sua vida salva. Os verdadeiros culpados foram descobertos. A história do livro roubado mostra a recuperação de um bem material, mas também expressa o poder da oração, o zelo pela verdade e a proteção do que é sagrado ao apostolado. Durante seu tempo como mestre de formação dos frades franciscanos, Santo Antônio era conhecido não só pela santidade e milagres,
mas também por ser um grande teólogo e estudioso. Ele preparava aulas, pregações e comentários bíblicos, e para isso utilizava um livro manuscrito que continha anotações pessoais, trechos das Sagradas Escrituras e dos padres da igreja. Um objeto extremamente valioso naquela época, quando os livros eram copiados à mão e levavam anos para ser produzidos. Certo dia, um noviço que passava por uma crise vocacional ou rebeldia espiritual decidiu abandonar o convento em segredo. Antes de partir, furtou o livro de Santo Antônio, levando consigo o manuscrito. Ao perceber o roubo e a fuga do noviço, Santo Antônio não se encheu de ira, nem fez denúncias públicas. Ele simplesmente se recolheu à oração e pediu a Deus com simplicidade e confiança: Senhor, se for da vossa vontade, fazei com que este jovem se arrependa e me devolva o livro, não por orgulho meu, mas porque ele me é necessário para ensinar os irmãos. O noviço, já longe do convento, foi tomado por um remorso irresistível. Alguns relatos antigos dizem que ele viu Santo Antônio em sonho, que o exortava com firmeza e misericórdia: Volta, filho, devolve o que não te pertence e reencontra a tua vocação. Movido por esse chamado interior, o jovem retornou voluntariamente ao convento, devolveu o livro intacto e, em lágrimas, pediu perdão. Frei Antônio o acolheu com carinho, sem humilhar, mas corrigindo-o com amor e firmeza. De fato, Santo Antônio é também padroeiro das coisas perdidas, justamente por esse tipo de milagre. Ele recupera o que se extraviou, sejam objetos, vocações, pessoas ou corações. Existem inúmeros relatos de milagres atribuídos a Santo Antônio que aconteceram no Brasil, especialmente desde o período colonial, quando sua devoção se espalhou rapidamente entre portugueses, indígenas e africanos cristianizados. Mas aqui vamos trazer o depoimento literal de 2 milagres que aconteceram há apenas poucas décadas, relatados pela senhora Adriana Souza e que pode ser encontrado no site da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, São Paulo. Diz a senhora Adriana: Toda a minha família é devota de Santo Antônio e são tantas graças alcançadas que, se fosse contar todas, teria que ficar muito tempo agradecendo, mas gostaria de relatar 2 milagres alcançados. Meus irmãos gêmeos, quando pequenos, tinham um problema de bronquite muito forte e, não alcançando a cura através da medicina, minha mãe fez a promessa de que, se não tivessem mais crises, iria levá-los à procissão de Santo Antônio vestidos como o santo, e eles milagrosamente nunca mais tiveram nada. Essa promessa foi em 1970. Outra graça recebida foi por outro irmão. Certa vez, ele estava viajando, era caminhoneiro, e parou em um posto para abastecer e tomar café. Percebeu que estava sem a carteira com todos os documentos e o adiantamento da viagem. Ficou desesperado e ligou para minha mãe, informando o que havia acontecido, e pediu a ela que rezasse o responsório de Santo Antônio. Minha mãe rezou, e algum tempo depois parou um carro no posto, onde uma pessoa trazia uma carteira perguntando se estava ali o senhor Rogério Gutierrez, exatamente o meu irmão, pois eles haviam achado essa carteira jogada no meio da estrada. Sim, meus amigos, Santo Antônio também olha por seus devotos no Brasil. Inclusive, se você alcançou alguma graça especial pela intercessão do santo, conte-nos aqui nos comentários. O título de Santo Casamenteiro, atribuído a Santo Antônio de Pádua, não é uma invenção popular vazia ou um folclore sem base. Tem raízes em milagres reais, reconhecidos pela tradição franciscana e que expressam a caridade concreta e a atenção do santo às necessidades do povo, inclusive no campo afetivo e matrimonial. Na cidade de Bolonha, na Itália, viveu uma jovem muito pobre, órfã de pai, que estava em idade de se casar. Naquele tempo, como era costume na cultura medieval, as moças só podiam se casar se tivessem um dote. Uma quantia de dinheiro, bens ou propriedades que a família entregava ao noivo para que o casamento se realizasse. A mãe da jovem, piedosa e trabalhadora, não tinha como pagar o dote,
o que condenava a filha a permanecer solteira, o que na época era uma desonra social e, em muitos casos, colocava a jovem em risco de exploração ou miséria. Desesperada, a mãe começou a pensar em enviar a filha para longe, ou mesmo deixá-la à mercê de um casamento infeliz. Então, voltou-se com fé a Santo Antônio, cuja fama de milagres e caridade era crescente. Numa noite, enquanto dormia, a mulher teve uma visão clara e vívida de Santo Antônio. Ele apareceu diante dela com um olhar sereno e entregou-lhe uma bolsinha com moedas de ouro, dizendo: "Aqui está o dote para tua filha. Cuida para que ela se case com um homem honesto e temente a Deus." Assustada, ela acordou e, para seu espanto, a bolsa com moedas estava de fato ao lado de sua cama. Eram 13 moedas de ouro, o número exato que ela havia orado, pedindo como suficiente para o casamento. A moça se casou com dignidade e alegria, e toda a cidade reconheceu o milagre. A fama de Santo Antônio como padroeiro dos casamentos espalhou-se rapidamente entre os pobres e as jovens em situação semelhante. Após esse milagre, vários outros relatos similares surgiram ao longo dos séculos, com testemunhos de moças que conseguiam o dote após promessas a Santo Antônio, jovens que encontravam bons esposos após novenas ao santo, casamentos salvos da separação ou restaurados após oração devota ao santo. Com o tempo, o povo passou a recorrer a ele com confiança também para resolver dificuldades amorosas, encontrar boas companhias e restaurar lares desestruturados. Casar-se com dignidade é um desejo legítimo e Deus pode, por intercessão dos santos, ajudar mesmo em aspectos materiais como o dote, a moradia ou a reconciliação conjugal. O matrimônio é algo sagrado e pedir por um bom casamento não é futilidade, mas confiança na providência de Deus. Santo Antônio morreu no dia 13 de junho de 1231. Seu funeral foi marcado por curas milagrosas e a fama de santidade espalhou-se tão rápido que foi canonizado no ano seguinte. 32 anos depois, os franciscanos decidiram levar o seu corpo para a nova basílica, feita em honra dele, em Pádua. Na ocasião, mais um milagre. Constataram que sua língua estava incorrupta. São Boaventura estava presente e testemunhou o milagre. A língua, até hoje, continua presente na basílica e pode ser vista. Mais um sinal da pureza do santo taumaturgo e do poder de sua pregação. Apresentamos agora algumas devoções populares a Santo Antônio que você também pode fazer. Trezenas de Santo Antônio. Orações por 13 dias consecutivos em honra ao santo. Pão de Santo Antônio. Devoção às terças-feiras, dia consagrado a Santo Antônio por ocasião de sua morte, que se deu numa terça-feira. Caridade aos pobres, em honra ao santo, que tanto amava os pobres. Novena de Santo Antônio, intensa preparação espiritual pedindo sua intercessão. Gostou do nosso conteúdo? Ajude-nos a chegar a mais pessoas. Você pode fazer isso tornando-se membro do canal ou fazendo uma doação espontânea com o botão Valeu, ou ainda, gratuitamente, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.